Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, Josi Gibson. Hoje quase que nós fizemos uma dupla, porque a minha coluna hoje também não tá fácil não. Fui descer lá em casa hoje com os negócios. Tô novinho nada. Aí dei uma pontada com a minha. Eu falei, eita, meu Deus, não posso sentir nada na coluna hoje não, senão lascou. Mas aí eu fui bem devagarzinho, pastor. Sabe, irmão Antônio, estou eu aqui para a gente transmitir a mensagem do maravilhoso Evangelho da graça de Deus. Que Ele nos use. Vou passar um negocinho na garganta aqui, porque a garganta não está fácil não, irmão Antônio. Posso passar com a minha? Tocando em frente. Hoje nós vamos falar da necessidade que nós temos de tocar em frente diante da circunstância. Tocando em frente, Flávia. Vamos tocar em frente? É importante tocar em frente. Meus irmãos, de fato existe muita coisa ruim no mundo, não existe? O Antônio falou aqui hoje. Existe coisa ruim no mundo. Mas existe coisa boa no mundo também. Não é só coisa ruim não, existe coisa boa. Existe muita coisa que não presta. Vale nada, tem coisa que não vale nada. Mas existe também muita coisa bacana. Não existe, David? Por exemplo, esse barulho que David fez ali agora mesmo, bacana que só. Existe música porqueira no mundo. Mas porqueira mesmo. Porcaria, imundície, tal de funk. Agora umas músicas de Anitta que só a graça. Mas existe música de qualidade. É por isso que nós vamos... O tema não está passando, não. Vai aí, David. Olha o que se passa aí. Preciso do apoio dos slides aqui. Em 1990 para cá, tem quantos anos, Antônio? E é? 23, não, Antônio. Se fosse em 2000, era 23. Tá bom na matemática. Almir Sater fez uma música muito bonita. Ele e Renato Teixeira compuseram uma pérola da música popular brasileira, que é intitulada Tocando em Frente. Eu vou pegar emprestado ele hoje, o tema da mensagem. Diz assim essa belíssima poesia de Almir Sater. Ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada eu sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro que vai levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Porque estrada eu também sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, mas é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Belíssima poesia. Podia estar lá, podia ter sido Paulo que escreveu. Em muitos momentos da vida, meus irmãos, nós vamos precisar de renovar nossas esperanças. Muitos momentos da vida nós vamos precisar exercitar nossa fé. Em muitos momentos da vida nós vamos precisar aprender a tocar em frente a despeito do que está acontecendo. Eu já contei essa história aqui, mas eu gosto muito desse exemplo. Pastor Jeremias Pereira.
Acho bonito demais esse testemunho do pastor Jeremias. Ele é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana, lá em Belo Horizonte. Ele é natural de uma cidadezinha lá, onde nasceu Josi, lá em Janaúba, no norte de Minas. Cidade bem pequena. Filho de Dona Ilka. Crente de primeira grandeza. Porque tem crente porqueira. Tem crente meia boca. Mas tem crente de primeira grandeza. Dona Ilka é uma crente de primeira grandeza. A esposa do pastor Jeremias, a companheira de primeira grandeza. Super parceira no ministério dele. Mas no mundo nós estamos sujeitos a dificuldades e aflições. Ana Maria adoece de câncer. Luta bravamente contra doença penosa. Correntes de oração foram feitas no Brasil e no mundo por Ana Maria. Ela era coordenadora de um projeto maravilhoso. Primeira coordenadora, Desperta Débora. O pastor Jeremias fez bebeu dessa experiência, se não me engano, na Coreia. Trouxe para o Brasil e Ana Maria foi a primeira coordenadora desse movimento de oração, cujo alvo é despertar milhares de mães, e mães biológicas, mães adotivas, mães espirituais, de qualquer denominação, comprometidas em orar 15 minutos por dia, para que Deus opere na vida dos seus filhos, da juventude de forma geral. A Desperta Débora tem um slogan que eu gosto demais. Eu falo assim, 15 minutos diários que farão diferença na eternidade. 15 minutos diários que fará a diferença na eternidade. Milhares de mães no Brasil, no mundo, orou por Ana Maria, mas Deus, no exercício de sua soberania, chamou Ana Maria à sua presença. Ela faleceu. Pastor Jeremias desabou. Eu acho que queria a mesma coisa se eu perdesse Josi. Acho que eu ia desabar. Perdeu a vontade de ler a Bíblia. Perdeu a vontade de pregar. Perdeu a vontade de orar. Perdeu a vontade de ir à igreja. Um pastor. Mas eu estou falando de um pastor de primeira grandeza. Não é pastor meia boca, não. Pastor de primeira grandeza. Crise séria existencial. Pastores passam por crises existenciais. Tem gente que pensa que pastor é super-herói. Um dia, pastor Jeremias andando de carro, a única coisa que ele... Algum problema é que a galera... A única coisa que pastor Jeremias ainda tinha ânimo era para louvar. Ele cantarolava. Um dia ele está no carro e vê a mente dele, uma música, que dizia assim, agora não vou mais chorar. Ele não sabia que louvor era esse, que hino era esse, onde estava isso no cantor cristão. Então ele ligou para o irmão dele. É uma família muito unida. Josi conhece muito bem a irmã do pastor Jeremias. Como é que ela chama, Prim? Tia Marta. Josi chama ela de Tia Marta. Ele liga, o irmão responde lá do outro lado da linha aqui. Você está por fora, rapaz. Isso não tem nada a ver com louvor. Isso é música de Roberto Carlos, rapaz. Se liga. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar. Cansei de esperar. Esperar, enfim, e para começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Se alguém corta esse pedacinho aí, vai falar assim, oh, Moisés canta música mundana. Eu canto música boa. Viu? Se é quem está escutando aí na internet. Presta atenção. Naquele momento da música de Roberto Carlos, Deus falou ao coração do pastor Jeremias. O Espírito Santo tocou lá nos porões da sua alma. Que coisa linda. E como é que ele sabia que é o Espírito Santo? Porque quem cura os servos de Deus,
quem consola os servos de Deus, quem restaura os servos de Deus, quem enxuga as lágrimas dos servos de Deus, quem dá ânimo para tocar em frente. Os servos de Deus é o Santo Espírito de Deus, não é o diabo, porque o diabo não cura servos de Deus. E o Espírito Santo falou com ele: estou acabando com seu luto, Jeremias. Não é possível você querer continuar amando a Maria, porque o amor, Jeremias, é relacionamento. E você não pode relacionar mais com ela. Entenda isso, Jeremias. Ela nem se chama mais Ana Maria. Ela tem um corpo celestial, ela tem uma novidade, meu irmão, imaterial. Ela me pertence, Jeremias, ela pertence ao reino dos céus, não mais no mundo. Por isso eu estou encerrando agora o seu luto. Você precisa tocar em frente. Você é um servo do Altíssimo. A igreja precisa de você. Pessoas precisam de você. Toque em frente. O processo de cura começou. Jeremias superou a perda, recuperou o ânimo, casou novamente. É uma bênção no reino de Deus, em todas as igrejas que ele prega. Deus é soberano, meus irmãos. E pode usar as formas mais inusitadas que você nem imagina para mostrar o caminho, a forma, o processo, o meio da gente continuar tocando em frente quando as aflições às vezes nos atingem. Precisamos tocar em frente. Todos os evangelistas descreveram a cena do Calvário, todos eles. Mateus descreveu, Marcos descreveu, Lucas descreveu, João descreveu. Presta atenção. Mateus, o evangelho de Mateus é dirigido, irmão Antônio, aos judeus. O evangelho de Marcos, aos cristãos que estavam em Roma. O evangelho de Lucas, o médico, aos gentios, a nós. E o evangelho de João, que estava aos pés da cruz. João estava lá. É dirigido aos novos cristãos. Por isso que eu vou escolher Lucas, para a gente fazer o texto dessa mensagem. Lucas sabia descrever o que é âmago do sofrimento humano. Lucas 23, vou ler 3 versículos só. Lucas 23, abra sua Bíblia comigo. Lucas 23, 35, 37 e o 39. Lucas 23, 35, 36, 37. E depois nós vamos ler o 39, diz assim a palavra de Deus. O povo que estava ali, presenciando a cena, que observava tudo, também as autoridades zombavam e diziam: ele salvou os outros, mas a si mesmo, então se salve. Se é de fato Cristo escolhido, se salve, rapaz. Igualmente os soldados escarneciam, aproximaram dele, trouxeram vinagre e diz: se você é o rei dos judeus, como você diz que é, salva-te a ti mesmo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele também, dizendo: você não é o Cristo? Então por que você não salva você também, salva nós também? Salva a ti mesmo e salva nós também. Aos pés da cruz, blasfemadores. Vamos pedir para o Pai do Céu para falar aos nossos corações agora, de forma que Ele derrube todas as nossas resistências. Feche os seus olhos para você ficar bem concentrado no que nós vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amoroso, Pai generoso, Pai soberano, eterno Deus.
Somos gratos, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu essa semana. Foi uma semana difícil, na minha vida pelo menos foi uma semana difícil, com muitas tribulações. Com muitas anormalidades, Senhor Deus, faz parte, as anormalidades fazem parte da vida. E por todas elas eu te dou graças, em tudo dai graças. O Senhor nos ajudou a chegar até aqui hoje, foi a sua graça que nos trouxe aqui. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para lhe prestar um culto de louvor e de adoração. Queremos estar aqui 100% na tua presença. Então nós te suplicamos que o teu Santo Espírito, Consolador, fale aos nossos corações agora, Senhor Deus, na meditação da sua inerrante, bendita palavra. Desconsidere, Senhor Deus, por favor, minha insignificância, minhas limitações, minhas falhas, e apenas me use como veículo dessa maravilhosa graça. Só veículo, Senhor, só veículo. Desconsidere, Senhor Deus, o quanto eu sou indigno de estar na tua presença e de reportar a tua palavra. Desconsidere, Senhor Deus. Que todos nós estejamos aqui, Senhor Deus, receptivos ao que o Senhor vai falar ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, toque no fundo da nossa alma nessa manhã, para nos aperfeiçoar em Jesus. Te pedimos isso pelo precioso nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, é verdade que o desafio de tocar em frente às vezes não é fácil, sabe? Às vezes nós estamos diante de certas barreiras, não é brinquedo, sabe? Nós enfrentamos crise, meus irmãos, que parece que são desproporcionais com a nossa capacidade de reação. É verdade ou não é? Há gigantes que nós precisamos derrubar, que parece que eles são invencíveis. Há batalhas que são desiguais à nossa capacidade de reação. Há lutas que exigem demais da nossa resiliência. E há lutas que a nossa resiliência precisa de reforço do alto, precisa de fé. Nós vivemos num mundo caído, pagamos o preço por isso, pela queda. Então lembre sempre quando estiver acontecendo um grande desafio na sua vida. Os desafios, meus irmãos, é porque nós vivemos num mundo que é imperfeito, com gente imperfeita, com sistema imperfeito, com estruturas imperfeitas, com métodos imperfeitos. Por isso que João diz, lá em João 5,19, o mundo jaz no... O mundo é cheio de flagelo, irmão Antônio, cheio de flagelos. Vou dar para vocês alguns exemplos de flagelos aqui no mundo, para vocês verem como é que o mundo está. Segundo a ONU, 735 milhões de pessoas não têm o que comer e morrem de fome. Isso significa dizer que quase 10% da população passa fome no mundo, irmão Antônio. 10%. O mundo está cheio de guerras e conflitos. Em 2022, nós ainda não temos censo de 23. Foram registrados 38 conflitos e guerras no mundo, envolvendo 58 conflitos em 38 países. Olha para você ver. Gente matando gente. Esse fim de semana, o Hamas ataca Israel. Isso começou lá com Ismael e Isaac. Terrível. Inocentes, pessoas inocentes morrendo. E ontem o primeiro-ministro de Israel falou que ele vai acabar com Hamas. Se preparem porque a coisa vai ficar séria. O mundo tem refugiados, meus irmãos, que às vezes a gente faz de conta que nem está nem aí para eles.
110 milhões de pessoas saem de suas casas obrigadas a saírem com a roupa do corpo, sem levar nada, e às vezes vai viver ilegal em outros países. 110 milhões de pessoas. Você presta atenção nisso, que é a metade do Brasil. O mundo das drogas, Gibson, 296 milhões de pessoas, fora os que a gente não sabe, eram usuários de drogas no último ano. Eu estou falando de drogas ilícitas, fora as drogas lícitas. A Cracolândia, meus irmãos, todo dia em São Paulo, a Cracolândia, 1.200 pessoas são flagradas lá na Cracolândia. 1.200 pessoas, o trânsito, é uma cidadezinha pequena. A ONU fala que o tráfico de droga, repare esse número, Flávia, movimenta 400 a 500 bilhões de dólares por ano. Isso é maior, Flávia, do que o PIB de muitos países. O mundo das drogas. No mundo nós temos doenças. Nós acabamos de sair de uma pandemia, não foi? Segundo a OMS, morreu mais de 20 milhões de pessoas. O mundo está falando muito disso agora. Exploração sexual infantil, pedofilia. Presta atenção nisso. Segundo a Unicef, 1 em cada 8 crianças no mundo já foi abusada sexualmente. 90% dos crimes envolvem homens abusando de meninas e, às vezes, meninos. Mais de 6 milhões de crianças são vítimas das redes internacionais de pedofilia. O filme Som da Liberdade. Se você não assistiu, vai assistir. Desafiou presta atenção na palavra que eu vou usar, nessa bestialidade humana, porque uma pessoa que faz isso é pior do que uma besta. O sistema, mais uma vez, alinhado ao diabo, ou se alinha ao diabo, para combater e denegrir, difamar e tirar o foco principal da questão levantada pelo filme. É coisa do diabo. E de quem defende isso é diabólico. A grande mídia, diabolicamente, é usada todo santo dia. Todo dia, que às vezes eu vou num consultório ou qualquer lugar, eu vejo a mídia diabolicamente sendo usada para relativizar os valores, mentir. Mais uma vez, está aqui, mais uma vez, a serviço do Deus de baixo, o diabo. O mundo tem muitas mazelas, meus irmãos, mas eu não vou ficar falando de mazelas hoje, mas repare, terrorismo no mundo, insegurança. Meus irmãos, em Pernambuco, nesse ano, em 2023, já houve 1.722 casos de homicídio, latrocínio e morte por lesão. Desigualdade, diferença entre ricos e pobres, é uma coisa assustadora, o Brasil é campeão nisso. Corrupção, ixi, meu Deus. 191 milhões de pessoas em 2023 estão desempregadas, sem falar no subemprego. Moradores de rua, direitos humanos, trabalho escravo, radicalismo, educação, pessoas analfabetas. Tem países que o analfabetismo ainda é superior a 60%. Degradação do meio ambiente. Mazelas do mundo. E é por isso que nessas horas, às vezes, eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso para a gente não falar besteira, viu? A gente surge uma pergunta importante na cabeça da gente. Se Deus é onipotente, se Deus é onisciente, se Deus é onipresente, se Ele pode tudo, por que Ele não dá um basta nisso? Por que Deus não dá um basta nisso? Aí eu escuto, por isso que eu falei. Saia daqui hoje entendendo isso. Muitos crentes falando besteira, pastores falando baboseira, idiotices em público, falando, Deus está no controle.
Deus está no controle. Meu irmão, entenda uma coisa, não generalize isso não. Deus não está no controle de tudo, mesmo sendo onipotente, Ele não está no controle de tudo, entenda isso. E por que Ele não está? Porque Deus é soberano. Por isso Ele não precisa controlar tudo. Ele está na supervisão, Ele está no comando das coisas, mas Ele não controla. Eu vou mostrar que Deus não controla. Meus irmãos, entenda o seguinte: hoje, nesse momento que nós estamos aqui, tem uma formiguinha subindo lá no meio da floresta amazônica, numa árvore frondosa, enorme, ela vai cortar uma folhinha lá, e Deus não vai interferir, porque Deus não controla tudo, porque Ele não quer. Presta atenção, Deus não estava no controle de coração de nazista. Deus não estava no meio disso quando eles inventaram uma política de raça superior e exterminaram nos campos de concentração, Auschwitz, Treblinka, mataram milhões de pessoas, judeus, deficientes físicos, homossexuais, comunistas, testemunha de Jeová, exterminados. Onde estava Deus nessa hora? Deus estava no coração de Schindler, empresário alemão que salvou a vida de milhares de judeus, dando-lhes emprego na fábrica dele. Deus estava no coração dele. Deus não estava no coração de nazista, mas Deus estava no coração de Bonhoeffer, agente da graça de Deus, pastor luterano que lutou com todas as suas armas contra o diabólico regime, e ele pagou o preço disso com sua própria vida, mas está na glória e foi recebido como agente da graça. Meus irmãos, Deus estava na vida de Nicholas Wilton, cristão genuíno, não é cristão meia boca não, que salvou e providenciou uma família para cerca de 669 órfãos que perderam suas famílias. Deus estava no coração dele. Presta atenção. Deus não está no controle de ditaduras pervertidas e perversas, como da Síria, como de Cuba, como da Venezuela, como da Coreia, como da Rússia, como de um país que nós conhecemos que está caminhando para isso. Deus não está no meio dessa galera. Ditadores que só pensam no projeto de poder deles, que tira a liberdade individual, persegue adversários, sacrifica a população, rouba, corrompe, mata. Deus não está nisso. Onde está Deus? Deus está no coração de voluntários, como os capacetes brancos, lá, trabalhando na Síria, que dedica a salvar a vida no meio de escombros, correndo risco, e prédios bombardeados, Léo. Deus está no coração, Léo, dos Médicos Sem Fronteiras. Deus está no coração da funcionários da Cruz Vermelha, que muitas vezes são os únicos a prestar solidariedade humana em lugar de caos. Deus não está no controle dos cartéis de tráfico de droga. Deus não está no controle do PCC, Deus não está no controle do Comando Vermelho, Deus não está na gestão da Cracolândia. Onde está Deus? Mas Ele está no coração da Cristolândia, Missão Batista, que cuida da recuperação de dependentes, dando a eles um tratamento humano, psicológico, espiritual, restaurando vidas. Deus está nisso. Deus não está no coração de poderosas organizações que sequestram, faz tráfico de pessoas humanas, escraviza, comercializa órgãos e acumula fortunas. Deus não está nisso, mas Deus está nas iniciativas que denuncia. Deus está no coração de gente combatente, que briga contra esse esquema infernal,
Deus está no coração de pessoas que intercedem, que ora, clama. Deus está no coração de políticos corajosos, valorosos, que a despeito de tudo e das falcatruas do sistema que nós vivemos, ele não se cala. Deus não está no controle de nenhuma pandemia. Eu escutei muita gente sem noção dizendo que a pandemia tinha propósito de Deus. Gente falando besteira. Deus não está nisso. Ele está no empenho, na dedicação, na coragem de médico, de enfermeira, de cientista, de dezenas de profissionais que arriscaram suas próprias vidas para permitir que nós estivéssemos aqui hoje. Deus não está, meus irmãos, no esquema de fraudulentos de político. Deus não está no meio de corrupção. Mas Deus não está, com certeza Deus não está nas abomináveis atitudes hipócritas de nosso poder judiciário, com raras exceções. Deus não está em esquemas religiosos que legislam em causa própria, igrejas monumentais para enriquecer os donos dela. Deus não está em igrejas sem compromisso, sem comprometimento com seu reino, Orla Sul. Deus não está em igreja que não tenha comprometimento com seu reino. Onde está Deus? Deus está na vida dos agentes da sua graça. Deus está na honra de um juiz reto. Deus está nas instituições que promovem justiça e equidade. Deus está nas genuínas agências do reino de Deus. Orla Sul, se ligue. Seja uma agência genuína do reino de Deus, para Deus estar aqui. Onde está Deus? Ele está na vida daqueles que vivenciam e praticam o maravilhoso evangelho da graça. Ele está na vida daqueles que amam ao Deus, amam ao próximo e trabalham por isso. Deus está na vida daqueles que dedicam a ser verdadeiros discípulos do seu reino. Deus está na vida dos discípulos de Jesus. Onde está Deus? Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em nós. Porque Ele age através de nossas vidas. Nós cremos no Jesus, meus irmãos, cremos no Jesus, que foi capaz de trocar em frente o maravilhoso, grandioso projeto de resgate da humanidade. Onde está Deus? Deus está na cruz de Cristo. E tudo o que ela representa em nossas vidas. Deus não precisa controlar para ser Deus. Deus não precisa de provar sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença. Ele disse: eu sou. E aí nós chegamos na cena do Calvário. Entenda, meu irmão, para você não falar essa besteira. Deus está no controle, não existe isso. Aí chegamos na cena do Calvário. Se és filho de Deus, rapaz, salva-te a ti mesmo, desça dessa cruz. Provocação. Deixa eu falar para vocês, aos pés da cruz está 5 seguidores de Jesus, só 5. Ele andou com multidões, um homem, 5 mulheres, um homem, 4 mulheres, Marias, não, tinha uma Salomé. Maria, a mãe de Jesus, estava lá sofrendo. Tinha uma amiga, a tia dele estava lá também, irmã de Maria, Salomé. A esposa de Clopas estava lá também, Maria, amiga da família. E uma discípula, Maria Madalena.
Aos pés da cruz tinha muitos zombadores. Tinha sacerdote, tinha escribas, tinha autoridade, tinha soldados romanos, tinha gente comum. E eles diziam assim: pobre coitado, salvou tanta gente, mas não é capaz de salvar ele mesmo. Pense no rei sem futuro. Desça daí, rapaz, e nós vamos crer em você. Você não dizia que era filho de Deus? Peça aí agora para ele te livrar. Tome um pouquinho de vinagre para matar a sua sede, filho de Deus. Ao seu lado direito, presta atenção, irmão Antônio. Lado direito, tinha um malfeitor, chamado de bom ladrão. A tradição diz que ele chamava Dimas, não está na Bíblia não. Do lado esquerdo, só podia ser do esquerdo, tinha uma porqueira, chamado ou malfeitor também, o mau ladrão. Diz a tradição que ele chamava Gestas. Se és filho de Deus, se é de fato, você é, salva-te a ti mesmo, está na hora de ser provado, desça dessa cruz. O que essa provocação significou para cada um desses protagonistas que está nesse cenário, na cabeça dos seguidores? Está lá João, Maria, Salomé, Maria Madalena, estão lá, e olha assim, fala: Jesus fez tantos milagres, mas parece que ele realmente não é capaz de salvar ele mesmo, não. Se eu estivesse lá, eu ia pensar a mesma coisa, Tereza. De fato, ele fez tanta coisa, mas não é capaz de salvar ele mesmo. Está sendo provocado, está sendo desafiado por todo mundo aqui, não prova que ele não desce. Sabe por quê? Ele provavelmente é limitado mesmo. Parece que nós acreditamos num projeto furado, gente. Parece que nós embarcamos numa canoa furada. Eu estivesse lá, eu pensava assim, Flávio. Já era, acabou-se o que era doce. O homem está crucificado e está sendo desafiado a descer da cruz e não consegue, não desce. Não tem poder para descer. Desânimo, frustração, dor. Tinha uns zombadores lá também. Falava assim: esse pobre coitado acreditou numa coisa que era ilusão dele. Ele pôs na cabeça que ele era o Messias, mas ele não é nada disso. Agora está aí ele no meio de dois bandidos. Ó, Gibson. Pense num rei sem futuro. Vamos dar para ele uma coroa de espinho. O que ele merece é uma coroa de espinho. Vamos pôr nele assim: rei dos judeus, uma placa celebrativa. O cara andou sobre as águas. Diz que andou sobre as águas. Agora está aí pedindo um golinho d'água. Falando que está com sede. Ele falou que destruía e construía o templo em 3 dias. Agora ele não consegue cuidar nem dele. À esquerda tinha um ladrão, Gestas. Companheiro, você é um vexame, companheiro, dizendo para Jesus. Se diz o Cristo, mas não consegue nem se proteger. Sabe, companheiro? Vamos lá, companheiro. Se você é filho de Deus mesmo, salva você mesmo, companheiro. Companheiro, você não está com nada, não. O ladrão de direita. Eu acho que ele só podia estar à direita, né, Gibson? Se ligue, rapaz, deixe de falar besteira na hora de sua morte. Você nem na hora que você está aí morrendo, você aprende a respeitar e temer a Deus. Se ligue, homem. Nós dois estamos aqui porque nós somos alma cebosa. Mas esse aí injustiçado, ele não fez nada para merecer isso. Olha para Jesus e suplica. Olha para Jesus. Imagine a cena, crucificado, ele olha para Jesus assim. Ele estava à direita. Ele olha para Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou 7 frases que os evangelistas nos mostram, sabe? Uma delas foi a resposta ao Dimas. Em verdade te digo, Dimas, hoje mesmo
Você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo, Dimas. Tem gente, tem doutrina, que para justificar a doutrina deles, inventa uma exegese sobre isso, sabe? Mas entenda, meu irmão, não existe limbo, não existe purgatório, não existe sono eterno. Hoje mesmo, hoje, estarás comigo no paraíso. Não inventa não, meu irmão. As outras 6 falam de Jesus. Ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Falou 7 vezes durante aquelas fatídicas horas do Calvário. Mulher, eis o teu filho. Apontando para Maria. João, eis a tua mãe. Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Carminha, minha querida, ele estava falando e declamando o Salmo de Davi. É o Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? É Davi dizendo, ele repetindo. Tenho sede. 4ª fala dele. Finalmente Jesus fala, está consumado. E finalmente, sua última frase, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Na cruz, em 6 horas de agonia, está crucificados 2 Jesus que nós conhecemos. O Jesus de Nazaré, 100% homem. Está crucificado Jesus Cristo, o Messias. Está ali as 2 personalidades. O Jesus de Nazaré sofre, se fragiliza, como todo ser humano sofre. O Jesus Messias, divino, aguenta firme. Ele sabia que era preciso tocar em frente para cumprimento da sua missão, Mari. Ele sabia que era preciso tocar em frente para cumprimento do propósito para o qual ele veio aqui. Ele precisava tocar em frente para garantir para mim e para você a esperança da redenção. Ele precisava tocar em frente para vencer a morte. Jesus precisava tocar em frente para que todos, não é escolhidos ou predestinados, todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele precisava tocar em frente porque ele é Deus. E Deus é amor. E o amor suporta tudo. Tudo. Ele precisava tocar em frente para cumprimento das profecias, meus irmãos. O seu nascimento seria virginal, ele nasceria em Belém, viria da descendência de Davi, sofreria e morreria. Ele ressuscitaria. Ele precisava tocar em frente para obedecer o plano do Pai. Se possível, passe de mim esse cálice, senão faça a tua vontade. Ele precisava tocar em frente, porque nunca caiu em tentação, Carminha. Ele precisava tocar em frente. Prove que é Deus, rapaz. Pule desse alto, desse monte, que então você diz que dará autorização e pedirá aos anjos que te protejam. Pule para os anjos te proteger. Pule para os anjos vir te acudir. Prove agora, desça da cruz. Eu não preciso provar. Eu não provo meu Pai. Eu obedeço meu Pai. Seja feita a vontade do meu Pai. Ele precisava tocar em frente, meus irmãos, sem espetáculo. Sem espetáculo. Jesus não gosta de se amostrar. Ele curava uma pessoa e dizia, não fale para ninguém. Jesus não precisa aparecer, meus irmãos. Jesus não precisava mostrar, eu sou o cara, vou descer e vou tornar a subir para me mostrar para eles. Tudo em Jesus é discreto. Presta atenção, eu tenho muita preocupação com isso, meu irmão. Mas muita, que às vezes o povo pensa que eu sou antissocial. É o reino, meus irmãos, não é eu que tenho que fazer, tem que aparecer, é o reino, que tem que estar por à frente, que tem que aparecer é Jesus. Exatamente.
Ele espera o mesmo de nós. Sua credibilidade, a credibilidade de Jesus, não estava em ações espetaculares. Sabe por quê, meus irmãos? Os milagres que Jesus fez eram extraordinários, espetaculares. E lá na cruz estava gente zombando dele e não acreditou. Não adiantou nada os milagres. Sim ou não? Meus irmãos, milagres são meios apenas, e não fins do propósito de Deus e sua missão. Maravilhoso evangelho da cruz, meu irmão, não é para gente amostrada, sabe? Mas é para gente que tem fé. Convém que Cristo cresça e eu desapareça. Jesus não desceu da cruz, tocou em frente, porque ele sabia que seu sacrifício representaria a salvação do ladrão que falou com ele lá. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E para minha salvação e para a sua. Ele tocou em frente, porque sabia que ele ia vencer a morte. Todo o poder me foi dado, na terra e no céu. Ao terceiro dia, ele ressuscitaria, para nos garantir acesso direto ao Pai. Ele tocou em frente, Gibson. Suportou a zombaria, morte de cruz, para nos ensinar uma coisa. Todos você que crê nisso, crê na morte física. Morte física é apenas o começo de uma longa estrada. Porque quem crê em mim tem toda a eternidade para passar ao meu lado. Segurança. Aconteça o que acontecer, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Segurança, nada. Ele tocou em frente para a nossa segurança, meus irmãos. Pagou integralmente o preço para a minha, para a sua liberdade. Deixar o castigo eterno. 47 minutos. Vou concluir. Pode ir. Tem um hino lindo no Cantor Cristão 375, né? Vivo feliz, pois sou de Jesus. E já desfruto da glória da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. E Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma. Canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, eu vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Vamos cantar esse hino? Agora, com muita alegria. Depois eu quero concluir contando uma história para vocês. Vamos lá, Josi. Todo mundo cantando com muita alegria. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da cruz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva. Canta minha alma.
canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Esse lindo e maravilhoso hino foi escrito por uma pessoa fantástica. Pode sentar lá, gente. Depois vocês voltam. Sentem lá, para vocês verem aqui uma coisa que eu vou falar. Fanny Crosby. Fanny Jane Francis. Ou Fanny Jane Crosby. Ela nasceu em 1920, morreu em 1915, com 6 anos de idade. Ela teve uma infecção nos olhos. Foi levada a um posto médico lá perto da casa dela. Não tinha especialista no dia e a pessoa que atendeu pediu para os pais dela passar uma pasta de mostarda quente nos olhos dela. Ela passou, os pais chegaram, passaram a pasta e isso a cegou. Ela perdeu totalmente as vistas, ainda era bebê. Depois disso, ela ficou órfã, perdeu o pai e a mãe. Ela foi criada pela avó. A avó dela, amorosamente, com muita paciência, ensinou a ela a decorar versículos bíblicos. Ela aprendeu a ler e a escrever. Fanny Crosby, Carminha, fez 8.000 hinos. Hinos maravilhosos. Ontem eu contei no Cantor Cristão. Parei lá em casa de noite e fui contando. 44 está no Cantor Cristão. Hinos maravilhosos. Que às vezes a gente canta e nem sabe o que é dela. Ao pé da cruz. Sim, sim. Sim na cruz, sempre me glorio. E no fim vou descansar. Salvo além do rio. Sim na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Hino 308, lindo, 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 lindo. Para onde for irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei.
44 hinos de Fanny Crosby no Cantor Cristão. Ela foi recebida por 5 presidentes dos Estados Unidos. Mais de 100 milhões de cópias impressas dos hinos dela. Tem um testemunho maravilhoso de Fanny Crosby. Ela disse assim, presta atenção que coisa linda. Quando eu chegar no céu, primeiro rosto que eu quero ver é do Senhor Jesus. Eu quero ver. Creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me assim para o propósito que me criou. Não sei o que é enxergar, por isso não posso compreender a minha perda, mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos rostos, os mais belos olhares e paisagens indescritíveis. Tudo isso no amor de Deus. No amor de Deus. Tudo isso no amor de Deus. Extraordinário exemplo de vida. Com propósito que a cegueira não impediu tocar em frente. Jesus não caiu na tentação, meus irmãos, de descer da cruz. Ele resistiu às provocações, sabe? Tocou em frente. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele vive. Jesus está vivo ao lado de Deus, para garantir a mim e a você que apesar das aflições, tribulações, aperreios que passamos na vida, com Ele, em sua companhia, nós vamos sim encontrar ânimo, independente do que seja o desafio para tocar em frente. Somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, autor e consumador da minha e da sua fé, Jesus. Amém. Dentro de poucos minutos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor.